Então, versículo 2. Tornou-se morada de demônios. A Babilônia irá tornar-se o principal centro das atividades demoníacas após o arrebatamento. Esta é a principal causa de sua queda. Vamos aos textos bíblicos. Caiu a grande Babilônia. Esse é o nosso título, que é o foco aqui dos textos. Isaías 13, do 19 ao 22, profecia contra a Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros. Sátiros são bodes selvagens. E os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Também Isaías, capítulo 14, hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Jeremias 50, 13. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E aqui mais uma profecia a respeito de Babilônia, também em Jeremias 50, versículos 39 e 40. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão. Algumas traduções trazem feras do deserto ou chacais. E as corujas nela habitarão. Algumas traduções trazem avestruzes. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Também Jeremias 51:8, repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Jeremias 51:37, aqui o poder e a queda da Babilônia também. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Também trago textos aqui a respeito dessa morada de demônios. Deixo só para a apostila para vocês lerem. Caiu a grande Babilônia. Ele está falando da Babilônia literal, a cidade, e também da Babilônia espiritual, a religião. Se tornou, revela a cidade nos últimos dos últimos dias, como estando infestada de espíritos imundos de todo tipo. Em outras palavras, será a capital da impiedade do mundo inteiro. Os abutres e semelhantes são às vezes usados na palavra de Deus como símbolos de espíritos demoníacos. Todas as nações beberam. Diz respeito à época do anticristo, mas também a tudo o que a Babilônia tem, representado desde o início do tempo, ou seja, falsas religiões. Os mercadores da terra se enriqueceram. De sua sede central na Babilônia, o anticristo tornará possível a muitos enriquecerem-se durante o tempo da grande tribulação. Desse modo, caindo nas graças de muitas nações do mundo. E para isso, vocês lembram, as pessoas terão que ter a marca da besta. Vamos falar um pouquinho sobre essas aves imundas aqui.
Eu também acredito que isso se refere a espíritos demoníacos, mas lá em Levítico, capítulo 11, fala das leis sobre as aves imundas. Então tá aqui elas, ave impura e detestável, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, que é um abutre que deixa cair os ossos das vítimas contra os rochedos para então extrair o tutano dos ossos. A águia marinha, o milhano, que é o mesmo bútio, ele é uma ave lá da Terra Santa, inclusive. Uma delas é uma arose, grande ave da família do falcão. Então, milhano, esse é da família do falcão. O próprio falcão, segundo essa espécie. Todo corvo, segundo essa espécie. O mocho, que é uma ave de rapina, também ali conhecido como coruja ou pássaro da morte. O corvo marinho, a ibis, que é uma ave de pernas e pescoço longo, semelhante às garças e às cegonhas. A gralha, que também é da família dos corvos. O pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, a polpa, também é outra ave. E o morcego aqui em Levítico é colocado como ave imunda e detestável, só que é mamífero, né? As nações têm bebido, Jeremias 51:7, também falando do poder da queda da Babilônia. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Apocalipse 17, 1 e 2, falando aqui da descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E então os negociantes da terra se enriqueceram. Isaías 47:15, assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Apocalipse 18:4, então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Aqui é o veredito contra a Babilônia literal, vai do versículo 4 ao 8 até o último que nós vamos ver hoje ainda. Saia dela, povo meu, este chamado para que o meu povo saia da Babilônia, mostra a voz como sendo a de Cristo. Esta ordem é a mesma que aparece em Jeremias 50 e 51. Então, para este autor aqui, ele coloca como sendo a voz de Cristo. Para que não sejas participante, a saída do povo de Deus da Babilônia tem por objetivo estar livre de participar de seus pecados, para que não recebam as suas pragas. Isto novamente prova que o povo de Deus pode pecar e participar dos castigos dos ímpios. Saiam dela, vocês, povo meu. Exemplos de juízo que eu coloco aqui nesse subtítulo, bem acima aqui da nossa tela. Exemplos de juízo. Gênesis 19, 12 e 13. Ló aqui recebe em sua casa os 2 anjos. Então disseram aqueles homens a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade. Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isaías 48, 20. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anuncie isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. E aí vamos lá, Jeremias 51, versículos 6 e 45. Também falando o poder e a queda da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa.
Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Mais um comentarista: saia dela, povo meu. A curta expressão povo meu refere-se a todos os crentes do mundo de todos os tempos, mas primariamente refere-se a Israel. De fato, todo o livro de Apocalipse, embora dirigindo-se em geral a toda a humanidade, é primariamente intencionado para Israel. Esse é o tempo de angústia para Jacó, planejado para levar Israel de volta para Deus. Para que não incorras nas suas pragas, se os crentes não saírem do mundo, isto é, do sistema do mundo, sofrerão o mesmo juízo que os incrédulos. Mais um exemplo de juízo, aqui no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente vai para o versículo 1 de 2 Coríntios 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não participem dos seus pecados, um outro subtítulo. Números capítulo 16, 26 e 27, aqui os rebeldes são castigados. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. E 2 João, capítulo 1, aqui os falsos ensinadores e como tratá-los. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más.